Documento 7. A relação do Filho Eterno com o Universo. O texto explora a relação do Filho Eterno com o Universo, enfatizando seu papel na criação e desenvolvimento das realidades espirituais e seres espirituais. O Filho Eterno compartilha a natureza autodistributiva do Pai e busca cumprir o propósito eterno do Pai, doando-se ao Espírito Infinito e contribuindo para a evolução espiritual do cosmos. Embora as personalidades espirituais tenham livre-arbítrio, o domínio eterno do Filho na esfera espiritual é incontestável. Isso nos ensina a importância da espiritualidade em nossas vidas e a necessidade de alinhar nossas ações com princípios espirituais elevados, reconhecendo a interligação entre o propósito divino e nossa jornada espiritual. 1. O circuito da gravidade do Espírito. No universo espiritual, o Filho Eterno exerce uma soberania absoluta, controlando a gravidade espiritual que sustenta todas as realidades e valores espirituais. Essa gravidade espiritual responde à qualidade e natureza espiritual das realidades, sendo independente do tempo e do espaço. Embora o livre-arbítrio possa afetar o funcionamento do universo local, a gravidade espiritual do Filho Eterno permanece inalterada. Isso destaca a importância dos valores espirituais e a previsibilidade das reações espirituais. Na prática, podemos aplicar esses ensinamentos reconhecendo a influência constante do Filho Eterno em nossas vidas e buscando uma compreensão espiritual mais profunda, alinhando nossas ações com valores espirituais, cientes da interligação entre o Filho Eterno e a gravidade espiritual em nossa jornada espiritual. 2. A administração do Filho Eterno. O texto explora a presença do Filho Eterno em diferentes níveis do universo. No paraíso, sua atividade é espiritual e absoluta, enquanto nos superuniversos, é suprapessoal e não percebida pelas criaturas com personalidade. Avona é descrito como um universo central perfeitamente equilibrado. Nos universos locais, o Filho Eterno atua através dos filhos do paraíso e dos filhos criadores coordenados. A trama se concentra na diversidade da presença do Filho Eterno e como sua influência espiritual é expressa através de várias ordens de seres, destacando a complexidade do cosmos e a importância de valorizar a contribuição espiritual em todos os níveis da existência. 3. A relação do Filho Eterno com o indivíduo. Os personagens principais são os mortais em sua jornada de ascensão espiritual através dos diferentes níveis do universo. O cenário abrange desde o início da carreira mortal até a busca pelo paraíso. A trama principal envolve a atração da gravidade espiritual do Filho Eterno, que guia as almas humanas em direção ao paraíso. Os motivos por trás da trama são o crescimento espiritual e a busca pela perfeição. Os resultados incluem a transformação da mente mortal em uma existência espiritual quase perfeita e a sensibilidade crescente à atração espiritual. Para aplicar os ensinamentos deste texto em nossas vidas, é importante focar no valor espiritual genuíno em nossas preces e motivações, buscando uma conexão espiritual mais profunda em nossa jornada pessoal. 4. Os planos da perfeição divina. Os personagens principais são o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito, que juntos formam as deidades coordenadas que colaboram no plano divino para a ascensão das criaturas dotadas de vontade. O cenário abrange todo o universo e além. A trama principal envolve a realização progressiva da perfeição, a auto-outorga do Filho Eterno e a ministração da misericórdia pelo Espírito Infinito. Os motivos por trás da trama são a busca pela elevação espiritual das criaturas e a manifestação do amor e da misericórdia divina. Os resultados incluem a evolução das criaturas em direção à perfeição e a restauração espiritual em casos de desvio. Para aplicar os ensinamentos deste texto em nossas vidas, podemos buscar a realização espiritual, a autodoação e a prática da misericórdia em nosso relacionamento com os outros e com o divino. 5. O espírito da auto-outorga. Os personagens principais são o Filho Eterno, ajustador do pensamento, filhos criadores coordenados e agregados, filhos magisteriais associados e Michael de Nebadon. O tema principal aborda o Filho Eterno, por meio de sua auto-outorga, aproximando-se das criaturas de vontade inteligentes e as ajudando a progredir em direção à perfeição. O motivo por trás da trama é:
O Filho Eterno deseja que todas as criaturas alcancem a perfeição, que é o estado de ser semelhante a Deus. O cenário abrange universos do tempo e do espaço, a Avona, a criação central. Como resultados, temos as criaturas de vontade inteligente sendo ajudadas a progredir em direção à perfeição. Podemos aplicar os ensinamentos deste texto em nossas vidas de várias maneiras práticas, como por exemplo, sendo humildes e nos dispondo a ajudar os outros, sendo compassivos e nos colocando no lugar dos outros, sendo perdoadores e deixando de lado o ressentimento, sermos amorosos e tratando os outros com respeito. Ao aplicarmos os ensinamentos do Filho Eterno em nossas vidas, podemos nos tornar pessoas melhores e mais próximas de Deus. 6. Os Filhos de Deus, do Paraíso. Os personagens principais são o Filho Eterno, o Pai Universal e o Espírito Infinito, que formam as deidades coordenadas envolvidas na criação e administração do universo. O cenário abrange a totalidade do universo e além. A trama principal envolve a personalização dos Filhos do Paraíso para revelar o caráter divino, a criação e organização dos universos locais, bem como o papel dos Filhos magisteriais como juízes da sobrevivência. Os motivos por trás da trama incluem a expansão do conhecimento divino e a administração das criações do tempo e do espaço. Os resultados incluem a evolução e o progresso das criaturas e a comunicação direta entre os Filhos de Deus e o Filho Eterno. Para aplicar os ensinamentos deste texto em nossas vidas, podemos buscar a compreensão da natureza divina, a busca pelo conhecimento espiritual e a comunhão com Deus, através da oração e da busca interior. 7. A revelação suprema do Pai. Os personagens principais são o Filho Eterno e o Pai Universal, que representam as deidades coordenadas envolvidas na revelação e na expansão do conhecimento divino. O cenário abrange toda a criação, desde o universo central até os planetas habitados. A trama principal envolve a revelação da natureza espiritual e pessoal do Pai Universal pelo Filho Eterno e seus filhos divinos em toda a criação. Os motivos por trás da trama incluem a busca pela compreensão do Pai Universal e a elevação espiritual das criaturas. Os resultados incluem a progressão espiritual das criaturas e a possibilidade de se aproximar do Pai Universal através do Filho Eterno. Para aplicar os ensinamentos deste texto em nossas vidas, podemos buscar uma compreensão mais profunda do caráter divino através da revelação do Filho Eterno e procurar crescer espiritualmente em direção ao Pai Universal, utilizando o guia dos Filhos Divinos como exemplo.